Isabela Martins, com seu uniforme simples de camareira e as mãos protegidas por luvas gastas, polia o chão reluzente do imenso saguão do Hotel Imperial Plaza. Aquele trabalho já lhe parecia mecânico. Turistas apressados passavam sem anotar. Colegas seguiam seu ritmo em silêncio, e a grandiosidade do lugar parecia contrastar com sua invisibilidade diária. Mas naquela manhã, algo quebrou a monotonia. O celular começou a vibrar no bolso do avental com insistência. Ela jamais ousaria atender durante o expediente. A supervisora, Patrícia Falcão, era rígida quanto a isso e advertia que o menor deslize poderia custar o emprego. Ainda assim, ao reconhecer o número, seu coração acelerou. Era da secretaria da universidade. Depois de tantas negativas em processos anteriores, talvez finalmente houvesse uma chance real para o tão sonhado mestrado em linguística. Isabela olhou em volta, buscou refúgio atrás de uma coluna decorada, com detalhes em bronze, respirou fundo e atendeu com a voz trêmula. Sim, aqui é Isabela. A resposta veio em holandês, firme e clara. Era o professor De Vries, da Universidade de Amsterdã. Sem hesitar, Isabela respondeu na mesma língua, articulando cada palavra com naturalidade. Conversaram sobre o andamento da seleção, sobre a carta de motivação que, segundo ele, não havia chegado no prazo, e em poucos segundos o ambiente barulhento do hotel pareceu desaparecer. Para ela, naquele instante, não havia rodos, baldes ou chão de mármore, apenas a chance de provar em holandês impecável que estava pronta para seu futuro. Só quando ergueu os olhos, percebeu o silêncio em volta. A poucos metros, um homem alto, de terno impecável, a observava com genuína surpresa. Era Eduardo Andrade, bilionário dono da rede hoteleira. Ao lado dele, Patrícia Falcão a fitava com fúria, como quem acabara de flagrar um crime. Preciso desligar, professor. Retorno depois, disse Isabela em holandês, encerrando a chamada. A voz da gerente cortou o ar como uma lâmina. Martins, no meu escritório. Agora, o caminho até o porão, onde ficava a pequena sala administrativa, pareceu interminável. Os olhares dos colegas a acompanhavam, alguns de pena, outros satisfeitos com o infortúnio. Com 29 anos, Isabela era a única mulher negra no setor de limpeza com diploma universitário. Um detalhe que Patrícia fazia questão de ignorar. Você conhece as regras, disparou a gerente assim que a porta se fechou. Nada de telefone durante o expediente, principalmente no saguão. E falando o quê? Francês? Holandês? Corrigiu Isabela, arrependendo-se na mesma hora da ousadia. Não importa se era marciano. O que importa é que o dono do hotel viu uma camareira falando ao telefone em horário de trabalho. Isso nos envergonha. A punição veio sem hesitação. 3 meses destinada para os banheiros do centro de convenções, onde a jornada dobrava de tamanho e o cansaço era certeiro. Sem adicional, sem reconhecimento, apenas como forma de humilhação. Naquela noite, em seu pequeno quarto dividido com 2 colegas enfermeiras, Isabela chorou em silêncio. Olhou para o diploma de linguística pendurado na parede manchada e lembrou-se das dezenas de currículos ignorados. 6 anos de faxina em hotéis de luxo, enquanto sua verdadeira vocação apodrecia em uma gaveta. Na manhã seguinte, vestiu-se cedo e com dignidade. Decidira suportar a punição sem dar motivos para novas críticas. Mas o inesperado aconteceu. Logo, ao chegar, foi chamada ao setor de recursos humanos. O Sr. Andrade pediu para vê-la pessoalmente, anunciou a diretora de RH. Isabela ficou paralisada. No último andar, o escritório do bilionário era maior do que seu apartamento inteiro. Eduardo Andrade, com 45 anos, era conhecido por recuperar hotéis falidos e transformá-los em palácios modernos. Ele abriu uma pasta à sua frente. Holandês, francês, italiano e mandarim. Correto? Perguntou sem rodeios. Isabela piscou, surpresa. Como sabe? Seu currículo. Solicitei à equipe de RH assim que a ouvi ontem. Ele fechou a pasta e a encarou. Graduação com honras em linguística pela Universidade de Brasília, fluência em 6 idiomas e há 6 anos trabalhando como camareira. Pode me explicar? Com a voz trêmula, ela contou. 47 currículos enviados para vagas de tradução, 12 pedidos de transferência internos, todos ignorados. Sem
sempre barrados por Patrícia e pelo diretor de operações, Henrique Vasques Eduardo. Anotou os nomes, o olhar endurecendo. Ele já desconfiava de algo. Havia contratado uma consultoria para investigar a alta rotatividade de funcionários qualificados não brancos em seus hotéis. A peça que faltava estava ali, diante dele. Amanhã começa uma conferência internacional, com executivos holandeses e chineses. Preciso de alguém fluente em ambos os idiomas. O bilionário se inclinou para frente. Quero você como coordenadora temporária de relações internacionais. Salário R$20 mil por semana. Isabela quase deixou cair a bolsa. Era mais do que 3 meses de trabalho pesado. Por que eu? Balbuciou. Porque ouvi você falar como nativa. Porque tem as qualificações que preciso. E porque algo está profundamente errado em minha empresa. Horas depois, saiu de lá com um novo crachá. No corredor, cruzou com Patrícia Falcão. O que faz aqui sem uniforme? Esbravejou a gerente. Trabalhando, coordenadora de relações internacionais. Nomeação direta do Sr. Andrade. E respondeu Isabela firme. O choque estampado no rosto da gerente foi sua primeira vitória. Na preparação da conferência, Isabela logo encontrou falhas graves nas traduções para o mandarim. Termos que poderiam soar ofensivos. Corrigiu tudo rapidamente, demonstrando não só domínio do idioma, mas compreensão cultural. Quem fez essas traduções? Perguntou ela. Contratadas por Henrique Vasques, respondeu Andrade, observando-a em silêncio. Custaram uma fortuna. Ele contratou alguém sem preparo. Isabela entregou os documentos corrigidos. No primeiro dia da conferência, ela transitou com naturalidade entre os grupos de empresários. Conversava em holandês, depois mudava para o mandarim, sempre mediando mal-entendidos com delicadeza. Durante um intervalo, um executivo holandês a reconheceu. A senhora não é autora daquele artigo sobre variação linguística nos negócios? No Journal of Applied Linguistics. Isabela ficou surpresa, mas confirmou. O homem chamou colegas para cumprimentá-la, aumentando ainda mais a visibilidade dela. Enquanto isso, Henrique Vasques observava à distância, desconfortável. O esquema que mantivera por anos estava em risco. Ele havia direcionado contratos superfaturados para a empresa da própria sobrinha, Camila Vasques, que se apresentava como tradutora, mas mal dominava o básico do mandarim. No terceiro dia, Isabela flagrou Camila, levando documentos com erros gravíssimos. Correu até Andrade, mostrou as provas e apresentou recibos de pagamentos inflados 3 vezes acima do mercado. O bilionário convocou uma reunião emergencial. Henrique entrou na sala, tentando desviar a culpa. A conferência está em risco porque Martins, cometeu erros. A resposta de Andrade veio gelada. Erros? O único erro aqui foi permitir que você transformasse nepotismo e preconceito em regra. Em poucas horas, todo o conselho executivo foi reunido. Andrade expôs dados, currículos de minorias rejeitados sistematicamente, contratos fraudulentos com a empresa da sobrinha de Henrique, perdas milionárias. Hoje, todos conhecerão a verdade, declarou. Apontou para Isabela. Esta funcionária, ignorada por 6 anos, salvou nossa conferência e revelou um esquema que drenava recursos e talentos. Aplausos surgiram, primeiro tímidos, depois ensurdecedores. Henrique Vasques foi demitido por justa causa. Patrícia suspensa. Camila obrigada a devolver os valores recebidos indevidamente. Isabela foi oficialmente nomeada diretora global de comunicações internas e diversidade. Naquela noite, sozinha em seu novo escritório, chorou. Não de tristeza, mas de libertação. Ligou para a mãe. Consegui, mãe. Finalmente, os meses seguintes transformaram-se em uma verdadeira revolução silenciosa dentro da rede hoteleira. Isabela não apenas executou suas funções com excelência, mas idealizou algo que ninguém havia ousado antes: o programa Talentos Invisíveis. O projeto tinha um propósito claro: revelar as habilidades ocultas de funcionários que durante anos haviam sido subestimados ou reduzidos a tarefas básicas, apesar de possuírem competências extraordinárias.
Em apenas meio ano, os resultados superaram todas as expectativas. Foram identificados 147 colaboradores com talentos que iam muito além do que seus crachás indicavam. Entre eles, garçons que falavam 3 idiomas, recepcionistas com formação em engenharia de software, auxiliares de limpeza capazes de administrar planilhas financeiras complexas e até cozinheiros com experiência em comércio exterior. Todos estavam ali, escondidos sob a poeira da negligência corporativa. A mudança foi imediata. Os custos com traduções externas despencaram 78%, pois os próprios empregados passaram a intermediar diálogos com clientes estrangeiros. A satisfação dos hóspedes internacionais cresceu 40% e a rede conquistou pela primeira vez em sua história o posto de empresa com os melhores índices de diversidade e inclusão de todo o setor. Enquanto Isabela ascendia, aqueles que haviam tentado sufocar seu talento enfrentavam seu próprio declínio. Henrique, que tanto a humilhara, jamais recuperou prestígio. Seu nome, associado a más práticas de gestão, fechou portas em hotéis de renome, restando-lhe apenas funções menores em estabelecimentos de segunda linha. Patrícia, a gerente rígida que certa vez a punira por atender o celular, foi realocada para uma pequena filial no interior, onde já não tinha voz nas grandes decisões. E Camila, que zombara do sonho de Isabela, ironicamente voltou a estudar mandarim. Desta vez, com uma bolsa integral concedida justamente pelo programa criado por quem ela havia tentado silenciar. 6 meses depois, em um auditório lotado, Isabela subiu ao palco. O ambiente estava tomado por uma energia vibrante. Executivos de terno alinhado ocupavam as primeiras fileiras, enquanto camareiras, cozinheiros e zeladores se espremiam nas cadeiras do fundo, muitos com lágrimas discretas nos olhos. Quando ela começou a falar, o silêncio foi absoluto. O verdadeiro poder de uma empresa não está no lucro que gera, mas no potencial que liberta, declarou com a voz firme e o olhar brilhando. As palavras ecoaram pelo salão como um manifesto. Os executivos se levantaram em aplausos entusiasmados, mas foram os colegas de limpeza, antes invisíveis, que não contiveram a emoção. Choraram de orgulho, certos de que pela primeira vez eram reconhecidos não como peças descartáveis, mas como parte essencial do todo. Mais tarde, ao retornar para seu escritório, Isabela encontrou um envelope com selo estrangeiro repousando sobre sua mesa. Era uma carta vinda da Holanda. Ao abri-la, seu coração acelerou. O professor De Vries a convidava para atuar como professora visitante na Universidade de Amsterdã. Ela sorriu ao se lembrar da manhã em que fora punida por atender aquela ligação escondida atrás de uma coluna de mármore. Se não tivesse arriscado, talvez ainda estivesse ajoelhada limpando banheiros. O destino, pensou, tinha maneiras curiosas de agir. Transformara a injustiça em trampolim e a punição em porta aberta para sua redenção. Naquela noite, olhando pela janela panorâmica de seu novo escritório, com as luzes da cidade refletindo no vidro, Isabela percebeu que sua maior conquista não era o cargo imponente, o salário generoso ou o reconhecimento público. Sua vitória real era garantir que outros, como ela um dia fora, nunca mais permanecessem invisíveis.